Tem duas teorias sobre a pós-créditos de Homem-Aranha Um Novo Dia que eu tô vendo o pessoal falando e eu tô achando bem interessantes e eu queria comentar a respeito delas. A primeira teoria diz respeito sobre o retorno do Tobey Maguire ao universo Marvel, né, ao MCU. Eu já comentei dessa teoria quando eu falei de todos os spoilers do filme e é a teoria que eu estou mais inclinado a acreditar e é a que eu acho que faz mais sentido, né, que traria ali de volta o personagem pra Marvel, pegaria toda essa questão de nostalgia, que funcionou super bem em Homem-Aranha No Way Home, né? Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, junto com os três Homem-Aranhas, mas por que especificamente o Tobey Maguire, né? Primeiro que a gente teve uma imagem vazada da San Diego Comic Con indicando que o personagem estaria de volta, e ali naquela imagem tem todo um traje de Aranha de Ferro, que é muito legal de ver, né? De ver uma adaptação mais fiel ao traje que a gente tem nos quadrinhos, que foi criado no arco Guerra Civil, criado pelo Tony Stark para o Peter Parker, né? Só que eu acho que aqui teria uma adaptação do Peter Parker criando esse traje, o que pra mim seria ótimo, seria bem interessante de ver isso. E segundo, porque eu acho que faz muito mais sentido o Tobey Maguire voltar e não o Andrew Garfield, de fato, porque aí a gente tem o primeiro ator live action de grande impacto cultural que, né, trouxe ali, deu vida ao Peter Parker no cinema. Seria muito legal ver ele de volta. Acho que a interação que ele pode ter com o Tom Holland no futuro é interessante, mas eu acho que essa interação ela não vai acontecer especificamente no Homem-Aranha 5, né? Mas sim em Vingadores Guerras Secretas, que também, né, é um pouco da teoria 2, que indica que o que a gente está vendo na tela durante a pós-créditos é o Peter Parker do Tom Holland se movendo no espaço-tempo, né? Se movendo ali pro Battle World, que é o universo criado pelo Doutor Destino nos quadrinhos de Guerras Secretas, que provavelmente estará diretamente ligado aí, adaptado no Vingadores 6, eu já falo disso também. Quanto mais eu penso nessa teoria, por mais que eu ache interessante, menos eu acho plausível essa teoria. Eu acho que é muito mais uma coisa assim de barulho de gente que não sabe do que tá falando de fato, né? Simplesmente ouvi falar nisso e então eu tô metendo essa teoria. Porque assim, o aplicativo mostra o Peter Parker ali do Tom Holland em Nova York, né? E tem um íconezinho do Homem-Aranha. E ele aparece no espaço. Eu acho muito estranho esse aplicativo, né? Se a gente parar pra pegar de fato o que acontece em Guerras Secretas no quadrinho, que a gente não sabe até onde vai ser adaptado, se vai ser uma adaptação muito à risca, ou se vai ser uma adaptação só de pegar alguns conceitos e... Enfim, a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas assim, parar pra pensar que o aplicativo está mostrando o teletransporte do Peter Parker no tempo e espaço, né? E mudando de Nova York pro espaço sideral, de fato, indica que aquele aplicativo ele é bom o suficiente para sobreviver a mudança de realidade que o Doutor Destino vai criar, sabe? Ou indica que a Marvel tá pensando futuramente, realmente, ela tem um plano muito bem definido de que o Homem-Aranha ele vai pro mundo ali do Battle World e depois ele vai voltar para Nova York, só que aí no espaço. Eu não sei, mas eu penso, eu acho interessante a teoria, né? Porque eu acho que isso tende a acontecer algo parecido em Vingadores 6, mas eu acho que é um pensamento muito fora da caixa, sabe? Assim, de, pô, eu não acho que faça tanto sentido assim, mas seria legal de ver, de fato, ele no Battle World, né? Isso indicar já que é uma presença do Peter Parker e do Tom Holland no Battle World. Mas é disso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero falar um pouco de como Homem-Aranha Um Novo Dia se conecta com Vingadores Doutor Destino e Vingadores Guerras Secretas, justamente com um pouquinho dessas teorias que a gente tem sobre a pós-créditos, que é uma pós-créditos que ela é tão qualquer coisa que ela não significa nada, né? Eu acho que, inclusive, essa teoria de que o aplicativo tá mostrando que o Peter Parker do Tom Holland, ele foi mudado pro Battle World ali, né? Ele foi teletransportado pro Battle World, vem até de uma teoria, né, de um rumor de que o Homem-Aranha Um Novo Dia teria um final diferente, né? Teria um final onde o Peter Parker ele morre, né, naquela cena no hospital, tudo mais, ele não se recuperaria, ele morreria. Só que a pós-créditos indicaria a presença do simbionte, a presença do Venom, que traria ele de volta. Algo muito parecido com o que os games fizeram, né? O Homem-Aranha 2 de PlayStation fez, mas que eu acho que ficaria muito pesado, muito sombrio pra esse filme, sabe? Esse filme que já tem uma carga dramática muito forte. Acho que você representar ali o personagem tá à beira ali de, né, de falecer e depois ele até talvez falecer de fato, eu acho que é muito pesado, eu acho que não seria o caso. Então é um rumor que eu acho assim que é muito rumor, é muito cara de rumor mesmo, né? O pessoal falou que esse final ele foi feito pra Marvel, foi feito pela Marvel, só que em sessões teste ele foi rejeitado. Eu tendo a não acreditar tanto nisso, nessas coisas assim. E eu acho que essa teoria de que o aplicativo tá mostrando Peter Parker no Battle World, ele é uma teoria que vem muito dessa ideia também, de que ele
estaria desaparecendo aqui e reaparecendo lá no Battleworld. E aí vale lembrar de fato o que é o Battleworld e por que eu acho que essas teorias, esses rumores, eles não fazem tanto sentido. Pra mim, só o do Tobey Maguire realmente faz sentido. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar pra você que tá curtindo esse vídeo, pra já aproveitar e se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no YouTube. Então já te convido pra deixar aquele like e também um comentário sobre Homem-Aranha, um Novo Dia, sobre as teorias da pós-crédito, sobre as teorias de Vingadores do Doutor Destino. Comenta o que você quiser aqui sobre isso, que eu vou ler, tô bem curioso para ler tudo. E bora continuar falando aí, agora falando diretamente sobre o que deve ser esses dois filmes dos Vingadores, né, e como esse Homem-Aranha ele vai se conectar, ele pode se conectar, e para isso a gente precisa pegar um pouquinho de contexto dos quadrinhos. Eu já mencionei esse nome aqui, já falei ele em mais de um vídeo, porque Jonathan Hickman é um dos nomes mais importantes da Marvel quando a gente olha para o que está acontecendo hoje no cinema. Isso porque o Jonathan Hickman ele é conhecido por ter revolucionado alguns personagens na era moderna da Marvel, né, nos anos 2000 para frente, porque e primeiro ele passou pelo Quarteto Fantástico, né, que entregou toda uma nova fase do Quarteto Fantástico, um novo peso, aspectos como a Fundação Futuro, que foi adaptado em Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, veio da época que o Jonathan Hickman estava escrevendo o Quarteto, e depois do Quarteto ele foi para Vingadores, onde ele criou alguns arcos ali que estão meio que sendo adaptados agora, como por exemplo todos os arcos das incursões, né, as incursões que já estão acontecendo no universo Marvel dos cinemas, foram criadas pelo Jonathan Hickman ali no quadrinho dos Vingadores. E todo o arco das incursões, todo o arco dos Vingadores lidando com isso, tentando impedir, tentando controlar, vai resultar num arco chamado Guerras Secretas de 2015, onde o Doutor Destino ele pega o poder do Beyonder, ele pega o poder de um outro personagem cósmico da Marvel superpoderoso, e através desse poder ele unifica os restos das realidades que sobraram num único mundo, né? Então a gente tem o Battleworld, esse mundo de batalha, que é basicamente um universo criado ali de pedaços, né, de realidades. Então tem uma realidade do universo Ultimate, tem uma realidade do universo padrão, tem uma realidade onde o Wolverine ele envelheceu e tá passando, né, por todas as questões, que é o Old Man Logan, né, o velho Logan. Então imagina isso no cinema como um pedacinho sendo o universo da Fox, um pedacinho sendo o universo tradicional da Marvel, um outro pedacinho sendo o universo do Quarteto Fantástico, ali aquele universo retrofuturista, e provavelmente um dos pedaços seria o universo do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Então eu acho que nas imagens vazadas ali, nesse logo vazado com o Tobey Maguire ali com a Aranha de Ferro, é basicamente o Peter Parker do Tobey Maguire já em Vingadores Guerras Secretas, ou talvez em alguma cena secreta, alguma pós-créditos de Vingadores Doutor Destino. Porque é quase certo que ele vai aparecer, tanto por rumores, tanto por fofocas de bastidores, quanto por essas imagens vazadas e agora também por causa dessa pós-créditos. Que é uma pós-créditos que ela consegue ser realizada, né, por ser basicamente a tela de um celular, a tela do aplicativo desenvolvido ali pelo Ned, ela consegue dizer bastante sem falar nada, e ela consegue ser feita, por exemplo, sem o risco do Tobey Maguire ter que filmar uma cena e essa cena vazar, ou né, o fato dele estar filmando algo ter vazado. Então dá para manter o segredo de uma forma mais fácil, né? Já a segunda teoria, que indica que o aplicativo do Ned é bom o suficiente ao ponto dele conseguir identificar que o Tom Holland ele está alterando, né, mudando de realidades, indo e voltando e tudo mais, ao ponto de ir pro mundo, né, pro Battleworld e retornar do Battleworld, já indicaria que o Tom Holland está no Vingadores Guerras Secretas. O que eu não duvido, tá? Não duvido que esse seja o plano, mas o fato é que a gente não tem nenhuma confirmação específica até agora de que o Peter Parker do Tom Holland estará em Vingadores Doutor Destino. A gente já sabe que, por exemplo, o Bruce Banner, né, do Mark Ruffalo, não estará. Então pode ser que todos esses personagens de Homem-Aranha um Novo Dia ainda não apareçam em Doutor Destino, como a própria Jean Grey da série 5. Que não deve aparecer para não ter que ter, digamos, duas versões dos X-Men se misturando, né? Eles vão usar os X-Men que eles já têm e que eles vão fechar essa porta definitivamente, provavelmente em Vingadores 6. Em Vingadores 6 a gente ainda deve ver um ou outro X-Men da Fox, antes de talvez ver os novos X-Men. E aí entra uma outra questão do Tom Holland que eu acho muito interessante. Existe a possibilidade, existe a teoria, existe o rumor de que o Peter Parker do Tom Holland reapareça ali em Guerras Secretas, né? O rumor de que ele morreria no final de Um Novo Dia indicaria que ele reapareceria vivo em Guerras Secretas com um uniforme negro. O que, assim, por um lado, eu acho que a teoria de que o aplicativo do Ned está captando alterações na realidade é horrível. O fato do personagem do Tom Holland aparecer em Vingadores Guerras Secretas com uniforme negro, por outro lado, já é uma coisa bem legal, é uma coisa que faz todo sentido, até se a gente considerar
a criação do uniforme negro nos quadrinhos, que ocorreu num arco também chamado Guerras Secretas de 1984. Sim, a Marvel tem duas guerras secretas, uma em 1984 e uma em 2015, ali com o Doutor Destino sendo o grande vilão. E na história original, o Peter Parker ele apareceu com esse uniforme negro no arco Guerras Secretas. Sendo que o uniforme negro ele foi originalmente uma criação de um fã, né? Um fã pediu ali, colocou uma ideia de que o Peter Parker poderia ter um uniforme stealth, preto, com uma aranha vermelha, e até sugeriu que esse uniforme poderia ser uma criação do Reed Richards, né, usando o tecido com as moléculas instáveis que ele também utiliza para os uniformes do quarteto. A Marvel gostou da ideia, trouxe esse cara para ajudar a escrever o conceito, mas fez algumas alterações, como por exemplo a cor da aranha, né, que deixou de ser uma aranha vermelha para ser uma aranha branca, e tirou esse lance do Reed Richards criar ali o uniforme negro. Em Guerras Secretas, o Peter Parker aparece com esse uniforme negro, né, que potencializa a força dele, potencializa os poderes deles, e posteriormente a gente vai ter todo o arco do desenvolvimento de que aquele uniforme, ele na verdade era um ser alienígena que se grudou ao Peter Parker, e quando ele descobre isso, ele tenta se livrar, porque não é só os poderes dele que estão ganhando uma alteração, ele também está sendo alterado na personalidade, ele tá ficando mais agressivo, ele tá ficando uma pessoa que tá deixando de lado os ideais do Homem-Aranha. Enfim, considerando que a gente possa ter dois Peter Parkers em Vingadores Guerras Secretas, sendo um o Homem-Aranha do Tobey Maguire com o uniforme da Aranha de Ferro, e o segundo sendo o Peter Parker do Tom Holland, a gente pode até mesmo ter uma interação desses dois com o Peter Parker, Tobey Maguire, explicando que talvez aquele uniforme seja um ser alienígena, porque ele já passou por aquilo, e dando início ao arco do uniforme preto, ao arco do Tom Holland, percebendo as mudanças na personalidade dele e posteriormente se livrando daquele uniforme preto que vem a se tornar o Venom. E aí sim a gente já tá falando de, sei lá, 2030 com Homem-Aranha 5, porque o Tom Holland já falou que eles estão planejando pelo menos mais 5 filmes, né, considerando aí que funcionariam como 3 trilogias ao todo. A gente teve a trilogia da casa, né, o Homecoming, o Far From Home, depois o No Way Home, né, o De Volta ao Lar, Longe de Casa e Sem Volta para Casa. Agora a gente tem essa segunda trilogia, começada com O Novo Dia, e depois a gente teria a trilogia final desse Peter Parker, o que também já indica aí uma possível passagem de bastão, uma passagem de manto, que o Tom Holland também já falou a respeito, e o Kevin Feige também já falou um pouco, que é de quererem trazer o Miles Morales pro universo Marvel do MCU. Uma coisa que já foi dita é que o Miles Morales não vai ser adaptado em live action antes da trilogia do Aranhaverso ser finalizada, né? Então, pelo menos até o último Aranhaverso animado ser adaptado, a gente não vai ter Miles Morales no cinema, mas a gente já teve pistas ali do personagem. A gente já teve ali o Donald Glover lá no primeiro Homem-Aranha do Tom Holland, né? Lá no De Volta ao Lar, interpretando o Gatuno, que é o tio do Miles Morales. Então a gente sabe que o Miles Morales ele existe nesse universo da Marvel, do MCU, né? A existência dele já está estabelecida, só que a gente precisa ver quando é que ele vai ser introduzido, com qual idade, como que vai ser essa passagem de bastão. E eu acho que o arco ali do Uniforme Negro é algo que a gente provavelmente vai ver. A gente tem 5 filmes pela frente, se eles realmente desenvolverem, conseguirem desenvolver esses 5 filmes. A gente tem bastante chão pela frente, então é bastante chão para Uniforme Negro, é bastante chão para Sexteto Sinistro, que é uma coisa que eu quero muito ver ainda ser adaptada nos cinemas, e é bastante chão pra gente ter a introdução do Miles Morales. Eu não acredito que essa pós-créditos ela envolva o Miles Morales, eu sei que teve teoria a respeito. Eu acho que até no outro vídeo eu comentei que essa era uma das teorias que o pessoal falava, né, o burburinho sobre Miles Morales, mas eu realmente não acredito que isso tenha alguma coisa a ver com Miles Morales. Eu não acredito que a gente vai ver Miles Morales nos próximos filmes aí, Vingadores, Doutor Destino, Vingadores Guerras Secretas. Eu acho que realmente a gente vai ver Miles Morales só ali, talvez, para um Homem-Aranha 5, 6, ou até depois ali, realmente na última trilogia, que talvez seja uma trilogia focada nessa passagem de bastão. Mas aí a gente tá fazendo um exercício de futurologia muito longo, tô pensando muito à frente, a gente nem sei se eu vou estar vivo quando sair Homem-Aranha 9, mas é isso. Basicamente temos essas duas teorias, como eu falei, que são teorias que eu acho interessantes. A do Tobey Maguire, eu acredito que é a teoria que faça sentido. A outra teoria envolvendo já o Battleworld, eu acho que ela é um pouco elaborada demais, mas também, né, nunca diga nunca, vai que eu queimo a língua. Acabou de sair uma notícia de que Vingadores ainda tá passando por um processo de reescrita de roteiro, apesar de sair daqui a 5 meses, então vai que existe aí uma inclusão do Homem-Aranha, do Tom Holland, vai que existe essa inclusão do Peter Parker, do Tobey Maguire ainda vai acontecer, por isso que a gente não tem nada vazado, a gente não tem nada ali filmado de fato, apenas aquela indicação
da imagem que a gente teve na San Diego Comic Con. Então, assim, nesses 5 meses a gente ainda vai falar bastante de Marvel, então, como eu falei, se ainda não tá inscrito, já aproveita para se inscrever para não perder nada do que sair por aqui. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.